Fala galera, beleza? Na aula anterior, eu deixei algumas atividades, aí eu vou corrigir hoje, tá? São três atividades em classe, tá? Aí na primeira aí do vestibular da PUC do Rio Grande do Sul, você tem um esquema aí, um desenho, e é para você falar o nome do segundo, tá? E daí lembra que no núcleo tem dois núcleos, tá? O interno e o externo aí. Aí o número 2, que é esse laranja mais claro, é a alternativa D, é o manto, tá? Já a segunda, os conhecimentos disponíveis sobre a constituição das diferentes camadas da Terra nos permite afirmar que a Terra apresenta uma natureza física, bastante homogênea. Não, homogênea não, pessoal. Pois as densidades, as camadas são muito semelhantes. Não. Imagina o seguinte, no Himalaia, a densidade, a altitude, o tanto de relevo que tem é muito maior do que, por exemplo, a crosta que tem no Brasil. Tá? Então, as camadas são diferentes aí. A B. A litosfera não é constituída de uma única massa rochosa contínua, como se pensava no século XIX, e sim uma série de placas denominadas tectônicas. A segunda alternativa é a B. B de bola. A 4. A terceira eu fiz. A número 4 do Enem. No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande, de grande porte e que não voam. Vamos lá. Há evidências mostrando que essas aves que podem ser originadas de um mesmo ancestral sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geológica dessas aves, como mostrado no mapa, poderia ser. No mapa poderia ser. Tá, vamos lá. Tem ema na América do Sul, tem avestruz na África, tem ema na Austrália. Aí, na A atividade vulcânica ocorrida há milhões eliminou as aves? Não. Na origem da vida, as aves eram capazes de voar. O que permitiu que atravessasse as aves? Não ave desse tamanho, tá? Também com o jeito que elas são hoje, não. A C. O ser humano, em seu deslocamento, não, também não. Tá? Porque nas explorações aí dos homens, daí eles foram. E na expedição do Darwin também ele foi encontrando essas aves. O afastamento das continentais, persuasão. Tá, vamos ver aí. Resistência, período glaciação rigoroso? Não, é a letra D, tá? Aí não somente espécie de aves, também algumas espécies de plantas, outros animais também ficaram separados nessa deriva continental. E também teve o processo de evolução deles. Letra D. Hoje a gente vai ver aqui os agentes internos e externos. A primeira aula, a aula 22 e 23, só retrata agente interno. Tá? Então vocês vão ver que alguns slides vai contrapor, vai somar a aula anterior. Tá? Aqui a gente vai ter a teoria da deriva continental, feita por Wegener. Aí.
Mas só que ele fez essa teoria e ele era tratado como um louco, tá? Porque é basicamente aquilo que eu tinha comentado com vocês. Aquele quebra-cabeça, aquele cubo, aquele brinquedinho infantil, quando se encaixa. Tá? Então ele observou o globo, ele começou a fazer algumas teorias que era tudo um supercontinente, que era a Pangeia. E com o passar do tempo foi se separando e está se separando até hoje. Tá? Então ele morreu sem ter o fruto da glória e que ele que fez essa teoria, mas depois da sua morte, ele viram que ele estava certo. Tá? E daí vai ter a sequência aí dos globinhos, o jeito que era Pangeia e depois que foi se separando. Sobre os agentes internos, a gente já tinha visto isso um pouco na aula passada, tem o endógenos e, e os formadores, tá? No caso, pessoal, tem o epirogenético, ou epirogênio, e o orogenético, tá? Ou orogênio. O primeiro, o epirogênico, ele é mais lento, tá? Ele pode aumentar pouco a altitude, mas ele mais vai ser desgastado, tá? Por se tratar de um relevo mais antigo. E o segundo, o orogenético, ele vai ser o choque de placa. Tá? O segundo, ele vai formar relevo. O relevo é novo. Tá? Então, no caso primeiro, vai ter algumas localidades que vai ser uma estrutura estável, mas só que às vezes vai ter algum tipo de pressão dentro do manto, que faz com que eleve um pouco o relevo. Mas só que no que eleva alguns centímetros também vai sendo desgastado ao longo do tempo. Esse primeiro exemplo seria igual aqui no Brasil, tá? Igual aqui o sul de Minas. Essa serra que você tem no meio, essa seta, é o relevo mais resistente. O restante vai sendo erodido ao longo do tempo. E já o segundo esquema, o segundo desenho, vocês vão reparar que vai ter no Vale do Paraíba, ali em Taubaté, São José dos Campos, que é o caso do Vale. Tá? Então, o Vale vai ter onde está a seta para baixo agora, vai ter um relevo menos resistente e nas bordas vai ter uma rocha mais resistente. E no meio vai cortar o Rio Paraíba, por exemplo. E já na orogênese vai ser o choque de placa. Vai formar montanha, vai formar relevo novo. Então aqui relevo novo e aqui relevo antigo. No epirogênio relevo antigo, no orogênio relevo novo. Tá? Aí você pode ter vulcanismo, você pode ter tremor de terra. Tá? Aqui a gente já tinha visto na aula passada os movimentos das placas. Divergente se separa, que é o caso que você vai ter ali a placa sul-americana, que fica o litoral brasileiro, e a placa africana, que fica o litoral oeste da África, tá? Já o convergente, você pode ter ali a placa indo-australiana, a placa do Pacífico, que vai formar algumas ilhas, que futuramente vai formar um continente. Você vai ter também a placa da Eurásia, junto com a placa indiana, vai ter a placa de Nazca, com a placa sul-americana, então vai uma bater na outra, se choca, tá? Então forma cordilheira, forma montanha. E já a transformante é quando uma placa desliza entre a outra. Uma vai para o norte, a outra vai para o sul. Uma vai para o oeste, a outra vai para leste, no caso. Tá? Então vai dobrar o solo. Tá? Que a gente vai ver algumas imagens mais para frente. Aí outra coisa, não é que, por exemplo, ali na divergente não tenha relevo, tá? Se separa e não tem nada no meio.
Repare que vai ter uma cordilheira, tá, pessoal? Cordilheira, vai ter montanha, vai ter relevo, essa cadeia mesoceânica. Aqui seria o seguinte, está vendo que tem duas setas vermelhas que está se separando por causa do magma? Esse magma que está subindo, entre aspas, vai parecer um machucado. Quando você se machuca, aí, por exemplo, a pele se separa e o sangue. Depois seca esse sangue e forma aquela casquinha. Entre aspas, essa casquinha vai ser essa cordilheira. E daí vai ter a cordilheira na imagem, está escrito divergente, a imagem do magma. E também, se você for pegar na imagem no globo, do mapa, vai estar uma cordilheira no Oceano Atlântico. Tá? Então, basicamente, o magma vai para a superfície e a própria temperatura da água, que é mais gelada do que o magma, vai solidificando já. Outro exemplo que a gente vai ter futuramente, que é bem parecido com o que acontece com a costa oeste americana, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o chifre da África, tá? Esse Rift Valley na África, que vai separar o chifre da África onde a gente vai ter, por exemplo, o Lago Vitória, o Monte Kilimanjaro, ali perto do Rio Nilo. Tá? Outro local que vai se separar também é a Península Arábica. Ah, outra coisa, perdão. Se, por exemplo, pessoal, a costa oeste africana está indo para leste, está fazendo assim, e o Brasil está indo para lá, repare que vai ter futuramente no centro da África aí um choque de placa tectônica. Tá? Então pode ter um relevo mais montanhoso no centro africano aí, que não seja somente o Monte Kilimanjaro, tá? Que tem uma altitude bem elevada, mas bem o centro ali onde fica o Congo, o litoral Camarões, o litoral oeste africano. E já aqui a gente vai ter as áreas de convergência sul-americana. Tá? Então, a placa de Nazca está empurrando a sul-americana e a sul-americana está soerguendo, está aumentando de altitude. Tá? Então, na Cordilheira dos Andes, a gente vai ter tremor de terra e vai ter vulcanismo. Tá? Para liberar, lembra sempre disso, tá? Para liberar sempre essa pressão interna da Terra. Aqui a gente vai ter o exemplo da Índia e do continente euroasiático, que é a formação da Cordilheira do Himalaia. Então você vai ter a sequência aí do rosa mais claro para o rosa mais escuro, a Índia entrando sobre esse continente euroasiático, tá? Que vai formar o Himalaia, esse choque. Então, com o passar do tempo, o, a placa indiana ela vai empurrando a asiática, então ela é um pouco mais forte, tá? Mas só que por as duas placas ser bem forte, então as duas conseguem soerguer, tá? Mas a mais forte que a gente vai ter aí vai ser a indiana empurrando a euroasiática. E aqui a gente vai ter o caso do oeste americano, essa falha de San Andreas, que parece que é um cobertor dobrado, amassado, tá? Esticado, cada um para um lado. Que daí, futuramente, um trecho ali da península de Los Angeles, o trecho do México também pode formar uma ilha. Outra coisa, pessoal, repara no primeiro mapa essa área amarela. A área amarela seria aquele quebra-cabeça que eu falei para vocês, que eu comentei com vocês na aula passada. Que a gente vai encaixando bonitinho. É onde libera a pressão, tá? Interna da Terra.
Repara que quase onde tem essa pressão, onde tem esses limites de placa tectônica, vai ter o vulcanismo. Tá? Então vai estar bem atrelado. Por exemplo, no Cordilheira dos Andes vai ter tremor de terra e vai ter vulcanismo. No Alasca vai ter tremor de terra e vai ter vulcanismo. No Pacífico, a mesma coisa. Na Itália, a mesma coisa. No Japão, a mesma coisa. Ok? Você vai ter mais abaixo ali um desenho de uma chaminé de um vulcão. E na última imagem, o vulcão visto de cima, numa imagem de satélite. Ele já em atividade. No vulcanismo aqui você vai ter a primeira imagem, ele ativo, totalmente ativo, e depois ele já no seu estado frio, basicamente. Tá? Ele já teve erupção vulcânica, então já solidificou ali essa rocha, esse magma. E os terremotos vai ser a colisão de placas. Vamos lá. Vai ser também, tá, pessoal? A pressão interna da Terra vai fazer agitar a parte da superfície. Hipocentro é o local onde há o encontro de placa tectônica. Então seria aquele. Deixa eu voltar. Esse amarelinho tá no mapa. É o local onde encontra. O epicentro vai ser a superfície. Tá? Quanto mais perto do epicentro eu tiver, mais forte é o tremor. Tá? Eu creio que onde está esse automóvel, esse carrinho, onde está essa destruição aí no asfalto, foi o epicentro. Aí só vou pegar um exemplo aqui. Na imagem 2, você vai ter o oceano, uma vegetação, a cordilheira e depois o território brasileiro. Onde está perto do litoral, vai ter mais tremor. Tá? Vai ter bem mais tremor de terra. Então, com isso, ali vai ter mais danos materiais. Agora, onde está o Brasil, não, que está mais distante. Eu acho que vocês estão aprendendo, ou já aprenderam, ou vão ver mais para frente, ondas em física. Tá? Seria mais ou menos o seguinte: onde está o litoral, ou nessa planície perto do litoral, vai ter muita destruição. Agora, pelo território brasileiro estar mais distante, até essa propagação de onda, de tremor, chegar ao Brasil, vai chegar bem fraco. Tá? Porque já foi propagado ao longo do tempo, ao longo do caminho. Tá? Vai ter que cortar toda a Cordilheira dos Andes e chega até o Brasil. Tá? Então, chegando no Brasil, vai chegar bem mais suavizado esse tremor. Aqui eu gosto de dar aquele exemplo do carro de som. Se você está escutando um batidão, sei lá, alguma coisa assim, um funk, sei lá, um carro todo potente de som, se ele passa perto da sua casa e você está com a mão no vidro, você vai sentir o vidro tremer. Ok? Agora, se o mesmo automóvel tiver com a mesma altura do som, tiver já na esquina da sua casa, um pouco mais distante, você coloca a mão no vidro e não está tremendo. Tá? Porque a onda do som estava mais perto quando passou na frente da sua casa. A mesma coisa quem mora perto de avenida ou de rua muito movimentada, onde passa muito caminhão, ônibus, enfim. Repara que tem um horário que passa mais caminhão. Então, às vezes, você está com a mão na parede, está com a mão no vidro, aí dá uma tremida. Agora, quando passa um carro pequeno, por exemplo, não treme. Ok? Vamos lá, continuando. Já aqui, o tsunami vai ser um terremoto ocasionado pelo choque de duas placas que ficam no fundo do mar.
Tá? Então, foi aquele exemplo que eu dei na aula. Quando você está na piscina, você faz isso aqui. Não sei se vai aparecer. Faz isso aqui. Eu não sei se esse é o caso, mas você coloca um pouco, entre aspas, um pouco de ar dentro da água, da piscina. Com isso, vai formar uma bolinha e vai propagar uma onda, mas uma onda muito pequena. Agora imagina uma pancada que acontece embaixo da Terra, embaixo do oceano, perdão. Tá, o que acontece? Essa onda vai aumentar. Vai aumentar o que, pessoal? Vai aumentar é, as ondas do oceano. Aí você vai ter os quatro exemplos aí. No primeiro, tem a pancada, tá das placas. Depois repara que a onda do mar vai começar a se propagar. Vai ter o recuo, a retração do mar. Depois vai ter a invasão dele, no terceiro vai ter a invasão dele sobre as cidades litorâneas. Depois ele retorna normalmente, tá? Então é um ciclo. Aí na imagem ao lado vocês vão ter o que aconteceu no Japão em Fukushima, tá? E daí vocês depois deem uma olhada, teve até um filme que eu esqueci o nome, nossa, eu esqueci o nome do filme agora, mas teve um filme que retratou isso na Indonésia, tá, em 2004, entre o Natal e o Ano Novo de 2004. Morreu muita gente, morreu gente na Indonésia, na Tailândia, chegou até a Índia, tá, porque não teve um sinal de alerta. Teve também na década de 70 no Chile. Tá? Então, nesses locais que vai ter tremor de terra, quase sempre vai ter também próximo ao litoral. Tá? Ou quase sempre onde vai ter algum tipo de falha de placa aí. Já aqui no Brasil, a gente tinha vulcão, tá? Hoje os vulcões são inativos, tá, pessoal? Vai ter Poços, vai ter Araxá, aqui em Minas, São Sebastião, por causa da Serra do Mar, Itatiaia, aqui bem próximo da Serra da Mantiqueira, só que é no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Jales, Lages, perdão, em Santa Catarina. Então a gente tem algumas regiões brasileiras que teve bastante derrame vulcânico aí, basalto, tá? Aí, por exemplo, se você olhar nas imagens, onde tem essas rochas é onde é a rocha mais resistente. Então é o que sobrou da região, porque antes era muito mais alto, então foi sendo erodido. Já a última imagem ali, a Terra Roxa, a gente vai ter mais do Paraná, vai ter mais no oeste de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro. É uma terra mais fértil. Tá? Então, por isso que, por exemplo, dessas regiões a gente tem muito o agronegócio. Tá? A planta nasce e exporta. Tá? Cana, soja, milho, enfim. Então é uma terra um pouco mais fértil, aí, tá? Um solo mais fértil. Que também é de origem vulcânica, tá? É uma rocha mais antiga, que foi sendo erodida ao longo do tempo. Aqui, no sul de Minas, por ser mais alto, a gente ainda tem mais resquícios igual tem na primeira imagem. Tá? Então, mas com o passar do tempo, vai sendo erodido, daqui a alguns milhares de anos, vai ficar igual essa terra roxa que a gente tem em algumas regiões a oeste do Brasil. Aqui tem alguns terremotos que ocorreram no Brasil, tá? As datas e a magnitude, tá? Repara que não é, por exemplo, igual no Japão, igual no Chile, que às vezes de 3 em 3 anos, no Japão quase mensalmente, mas só que também não é aquele terremoto muito forte, tá? Não é aquele terremoto 7, 8. Mas repare que no Brasil tem terremoto, mas só que a escala é mais baixa. A partir do 7,5 que começa a causar mais danos. No Brasil, esses terremotos que a gente vê, igual, por exemplo, deixa eu ver um exemplo, Sobral ali, que é o mais recente, isso, Sobral, no norte de Minas,
Caraíba, na Bahia. Não, Caraíba no norte de Minas. Tá? Vai fazer o quê? Vai trincar a parede, trincar muro, derrubar um muro, tá? Mas não vai derrubar um edifício, às vezes, uma estrutura um pouco melhor. Ok, galera? Agora a gente vai fazer as atividades aqui dessa aula, atividades em classe, da aula vídeo 223. Vamos lá. É, na primeira, isso. Na primeira está falando o seguinte: os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes. Espera aí que eu não sei se é. Calma aí. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra, que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações. Calma aí, então é um tremor de terra. Deformações, formação de falha e de dobramento na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Tá. Erosão não é, pessoal. Erosão é desgaste. Abalo sísmico pode ser, calma aí. Vulcanismo, não, mas abalo sísmico não forma um relevo. Não tem a. Não vai ter uma formação de falha, calma aí, então não. Vulcanismo não, que não é dobramento. Pirogênio ou orogênio? Ó, se ali, pessoal, está formando falha, o pirogênio está desgastando. Semelhante a E. Então é a letra A. Tá? A1 é a A. A2, vamos lá. A formação dos dobramentos modernos do planeta, como Alpes, o Himalaia, as Rochosas e os Andes, está relacionada à ação de. A, está relacionada com a ação das forças tectônicas ou modeladoras do relevo terrestre. Modeladoras não, pessoal. O que vai modelar o relevo, além disso, vai ser também o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que são intemperismo. Orogênio dá origem. Não. Orogênio vai dar planalto, tá? Não a planície. A C. Tectônicas ou formação de relevo dão origem a. Calma aí, a C. E pirogênio não, porque está desgastando, tá? Tectônica responsável pela formação do conjunto de montanhas presente na crosta. Calma aí, a C. A C não, tá? A C, pessoal, tá errado formadora de relevo. O que vai formar o relevo pode ser vários tipos de eventos, tá? Não somente essa tectônica aí. Tectônica é responsável pela formação de conjunto. Isso, a tectônica vai formar montanha. Tá? Lembra, quanto mais bate, vai formar. Quanto mais a tectônica, uma se chocando com a outra, vai formar o Himalaia, o Alpe aí, que está na atividade, a alternativa E. Aqui está. Observe o planisfério abaixo, destaque as áreas. Tá, vamos lá. Nomeie as placas destacadas pela numeração 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. A número 1, pessoal, eu vou repetir duas vezes, tá? É a placa do Pacífico, a número 1. Número 1, placa do Pacífico. A número 2, placa sul-americana. A número 2, placa sul-americana. A número 3, placa africana.
A número 3, placa africana. A número 4, placa de Nazca. Placa de Nazca. É Nazca. Ok? A B. Nomeie as formações que ocorrem entre a placa 1 e 2, 4, e 2, e entre a placa 2 e 3. A formação da 4 e 2 é a Cordilheira dos Andes. A 4 e a 2 é Cordilheira dos Andes. E a outra chama Dorsal Mesoatlântica. E entre a placa 2 e 3, Dorsal Mesoatlântica. Beleza? Dê exemplos de 2 processos de formação de relevo que ocorrem nos limites externos das placas. Aí, pessoal, vai ser o dobramento moderno, vai formar montanha, formar relevo, e o vulcanismo. Ok? Pronto aí, pessoal? Então, vamos lá para a próxima aula. Aqui a gente vai ver os agentes externos agora, o que acontece fora da crosta, tá? Ó, a gente vai ver o intemperismo químico e físico. Primeiro, o químico aí vai estar mais em áreas que é mais úmido, que tem mais água, que vai transformar as rochas também, tá? Então aí a gente pode ter, por exemplo, a erosão pluvial por chuva, que acontece bastante no nosso verão. Que às vezes, por exemplo, na imagem que está aí, às vezes na imagem vai ter um desbarrancamento aí. Mas, por exemplo, a gente cansa de ver no Rio de Janeiro, noticiário, até mesmo em Minas, quando a população coloca as casas num declive, uma serra. Tá? E daí a chuva, o solo absorve aquela chuva, fica muito mais pesado, não tem como evaporar essa água. E a chuva de verão, dezembro, janeiro, fevereiro é muito intensa, leva tudo morro abaixo ali. Outra coisa também que vai acelerar isso vai ser o quê? A gente tirar a vegetação. Repara que na imagem com vegetação fica, sem vegetação não. Tá? É a mesma coisa assim, se eu deixar meu cabelo crescer, aí fica todo, ele é crespo, fica mais enroladão. Aí se eu tô no chuveiro tomando um banho, vai parecer que não está molhado, tá? Agora, se está raspado assim, por exemplo, aí a chuva tem uma drenagem mais rápida, tá? Então escorre mais a água no meu rosto do que com o cabelo maior. Tá? Então imagina que o cabelo maior é vegetação, o cabelo raspado sem vegetação, então escorre mais água. Eu coloquei, eu inverti aí. Pessoal, ó, Vossoroca é a evolução do rabinamento. Tá? Primeiro tem o rabinamento, depois a Vossoroca. Rabinamento seria mais ou menos quando você faz uma trilha e repara que onde você pisa é um caminho. E do lado, direita, esquerda, que você fica olhando, tem uma vegetação. Ou também onde o gado vai tomar água, ele vai num caminho, ali, num trilho. Tá? Então isso é rabinamento. Agora, Vossoroca é um buraco que já chegou no lençol freático. Tá? Uma evolução do rabinamento. E Vossoroca é muito mais difícil de controlar essa erosão. Tá? Esse exemplo aqui, pessoal,
tem 3 exemplos. O primeiro é Vossoroca, chegou no lençol freático. O segundo é Vossoroca, ou tem esse deslizamento de terra que a gente viu na imagem anterior. O terceiro do lado esquerdo, que vocês vão olhar depois, é Vossoroca também. Tá? E repara que está engolindo esse bairro. Tá? Porque não tem como parar, a não ser que faça um muro de arrimo. Tá? Coloca uma vegetação, mas uma vegetação bem sem vergonha. Se for colocar uma vegetação nativa, não vai pegar de jeito nenhum, tá? Porque o solo já é um solo mais arenoso. Ou fazer igual aqueles muros de contenção que tem em estrada, tá? Aqueles degraus cheios de cimento ou com uma vegetação, um gramadinho, aí pode segurar. Já a última imagem é um ravinamento, é o início. Tá? Se não tomar conta, vai virar uma vossoroca. Isso a gente tem em vários pontos aqui da cidade. Tanto no centro, se você olhar ali, esqueci o nome daquele hotel, Coroados, eu acho. Ali você vai ter, na parte mais perto da superintendência de ensino, perto ali do Poço Avalone, na subida indo pro hospital, você vai ter uma vossoroca. Tá? Então, se você olhar na zona rural, tem muita vossoroca, tá? E é uma área que tende somente a piorar, tá? Com a ocupação urbana. Ou com a exploração de plantio e colheita. E aqui você vai ter uma fluvial. Pluvial, plu, com P, é chuva. Flu, com F, é de rio, tá? Erosão de rio. Então, antes esse Grand Canyon era até o seu teto, falar assim, era recoberto por um rio. Depois, sua vazão começou a diminuir. Tá? Aí fica esses resquícios aí de era geológica. Fica datado. Repara que tem um monte de camada. Aí é os sedimentos, tá? Que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Essas cores diferentes. Aqui você vai ter a erosão marinha, que se antes, por exemplo, tem na primeira fotografia, você vai ter um resquício de uma ilha. Ali é a mesma altura, então com o passar do tempo, com a ação do mar, com a ação do vento, começou a formar esse canal, esse pequeno canal. Aí na outra imagem, formou essa falésia, que é esse paredão, tanto na primeira como na segunda, pela ação de escavação da própria onda. E o exemplo que a gente mais tem aqui no Brasil, que vai ser o acúmulo de sedimentos, tanto que vem do mar, tá? Que o mar traz areia, traz areia quebrada, vou falar assim, pela ação da onda, ou também vou comentar aqui mais perto, que a gente tem Ubatuba, Paraty, os sedimentos que é transportado da Serra do Mar, que vai para uma área mais baixa. Também a gente vai ter as restingas, em São Paulo tem Cananéia, próximo a Registro. A gente vai ter, esqueci o nome daquela lagoa no Rio de Janeiro. Freitas, é alguma coisa Freitas, nossa, esqueci o nome, perdão. Mas a lagoa, Rodrigo de Freitas, isso, agora lembrei. Tá? E no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma lagoa também, tá? Que já dá saída para o mar. Aqui, às vezes, eu lembro que eu tinha visto uma ilha dessa em Santos. Tá? Que quando a maré está baixa, você consegue ir caminhando. Quando a maré está alta, só de barco. Tá? Então também era um resquício de relevo que era junto do continente. Tá? Ou o exemplo que eu tinha dado de Ilhabela também. Tá? Que com o passar do tempo ela começou a ser erodida. Ou as ilhas que tem em Ubatuba. E os recifes, que a gente vai ter mais
Nordeste brasileiro. Vamos lá. O físico, pessoal. O físico é mais a ação do vento, tá? E, por exemplo, se faz muito calor ou muito frio, tá? E daí começa a quebrar a rocha. E, além disso, com a ação do vento também que vai transportando, tá? Que daí a gente vai ver ao longo dos slides. Aqui a gente vai ter um exemplo, o transporte eólico aí, as dunas, as areias, desertos. Igual a aula passada que eu comentei com vocês, os fiordes que ficam na Noruega, na Suécia, tá? Que é o quê? Na era glacial, a neve acumulou. Então a neve também teve um peso, então afundou as partes mais frágeis. Tá? E daí formou esses canais, formou alguns lagos que tem na Noruega, na Suécia, tá? Na Dinamarca. E outro exemplo aqui de agente externo, de intemperismo, as altas altitudes ou perto dos polos. Que a gente vai ter o que, pessoal? A formação de neve, de geleira. Aí. Vamos lá. Qualquer pergunta aí, manda mensagem no WhatsApp lá, que daí estou à disposição, pessoal. Tá. Comentando com vocês. Está ruim para ver aqui? A formulação a partir dos anos 1950 e 60 da teoria de placas tectônicas pode explicar diretamente inúmeros fenômenos da superfície terrestre. Essa teoria, porém, não explica a ocorrência do seguinte fenômeno. Vamos lá, vamos um por um. A letra A. Vulcões formados pela ascensão do material magmático à crosta. Terremoto originado pela difusão de onda sísmica. Isso daí é tudo tremor de terra, tudo pressão interna, tá? Então a gente tem que ver algo que tenha. Peraí, só um segundo, pessoal. Tenha fora, tá? Que não que tenha dentro. Dobramento que levaram à formação de cordilheira. Isso daí é dentro também, o choque de placa. Ocorrência de frequentes abalo sísmico dentro também. Duas placas tectônicas. Deslizamento provocados pela erosão nas encostas. É a letra E. Tá? A 2, essa do FMS adaptada aí. O relevo terrestre é resultante da atuação de dois conjuntos de formas denominadas agentes do relevo. E compreende os agentes internos ou criadores do relevo. Nossa senhora, minha vista está tudo. E os agentes externos ou modificadores do relevo. Tá, então, agente interno vai fazer o relevo. O agente externo vai modelar o relevo. Pode-se considerar como agente interno, isso, externo, respectivamente. Tectonismo e intemperismo. É a letra A. Tá? O tectonismo é o agente interno, formador e criador do relevo. O intemperismo é a gente que vai modelar o relevo. Ok? E a terceira, assinala a alternativa que retrata o processo erosivo compatível com o fenômeno destacado na afirmação. Vamos ver a afirmação. A água pluvial, água da chuva, sobre as rochas pode resultar na sua decomposição no caso de esta estar infiltrar nas áreas de ruptura, nas fraturas. Isso é a letra A também. Tá? Então, se esse exemplo, essa terceira, pessoal, tenta pensar igual aquela
Se você está numa cachoeira, se você pula de uma altura, certa altura, vai ter um buraco e depois tem a rocha, tá? De tanto ficar solapando, de tanto a água fica batendo. Então vai formar um degrau, beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, manda mensagem, ok? Até mais. Fica com Deus aí, pessoal.